aula 2 aí sobre infrações de trânsito. Ainda estamos nas gravíssimas, né? A intenção é estudarmos todas as infrações, desde as gravíssimas até as leves, e continuando aí nossa aula, né? Sou o professor Mauro, seja muito bem-vindo ao canal MS Trânsito. Desde já peço aí o seu like, né, para você não esquecer, e que você se inscreva aí no canal aí. Vamos lá. O artigo 170 é dirigir a ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Desculpa aí a minha iluminação aí, tá, pessoal? Mas o importante é que vocês consigam entender, né? Sei que está um pouquinho escuro aí o vídeo, tá? Retenção do veículo, aí eu tenho aqui, né, dirigir ameaçando os pedestres, eu tenho que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Eu tenho uma penalidade de multa, né, 293,47 e suspensão do direito de dirigir. Então, aqui é multa e suspensão do direito de dirigir. São duas penalidades. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento, né? Retenção até a apresentação do ponto habilitado e recolhimento do documento. Disputar a corrida por espírito de emulação, né? Espírito de instigação. Medida administrativa, eu tenho aqui uma penalidade de multa vezes 10, né? Aqui a gente já entra no racha. O 173, que é disputar a corrida, né? O 174, que é promover na via competição esportiva, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, né? Estou falando de penalidade, parágrafo 1º, as penalidades são aplicadas aos promotores e aos condutores participantes. Então, aqui, o 173, perdão, o 174 e o 175, que é utilizar de veículo para em via pública demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então, eu tenho, em ambas, eu tenho a remoção, o recolhimento do documento e a habilitação e a remoção do veículo, porque em ambas aqui eu estou falando de uma infração administrativa aqui, 173, 174, 175. Em ambas eu tenho penalidade de multa vezes 10 e suspensão de direito de dirigir por 12 meses. Parágrafo único. Aplica-se em dobro, 5.869,40, a multa prevista no caput no caso de reincidência, no período de até 12 meses, né, incluído pela Lei 12.971 de 2014. Então, 173, 174, 175, eu tenho as mesmas sanções, tanto nas penalidades, né, multa vezes 10, 2.974,70, e suspensão de direito de dirigir, e recolhimento do documento e retenção do veículo. Agora, 173, 174, 175 também entra no crime de trânsito, do artigo 308. Também entra no crime de trânsito do artigo 308. Isso aí vai ser uma aula mais adiante, né, que a gente vai falar sobre crime de trânsito. Aqui, 176 é deixar condutor envolvido em acidente com vítima, né? Inciso 1, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2, de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito local. Inciso 3, de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4, de adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Então, aqui eu estou falando do famoso, da famosa omissão de socorro. Omissão de socorro, além de infração administrativa, nas circunstâncias mencionadas, que é uma infração, é uma gravíssima vezes 5, né? 1.467,35, e a suspensão de direito de dirigir.
Aqui a gente está falando também de crime de trânsito, artigo 304, né? Lá no capítulo de crime de trânsito, você está na infração administrativa e penal. Agora a gente entra em algum. Aqui 181 está falando que quando 181, né, é estacionamento. Estacionar o veículo. Inciso 5, né, na pista de rolamento, nas estradas, nas rodovias, nas vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. É uma gravíssima, né? Você não pode estacionar nessas circunstâncias. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idoso sem credencial que comprove tal condição, incluído pela Lei 13.281/2016. Né? Tem o cara que tem a cara de pau de estacionar na vaga do idoso e do deficiente físico, né? E depois ele quer cobrar, ele enche a boca para falar mal do político, para chamar o político de ladrão, enfim, né? Parágrafo 1º, nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará penalidade preferencial após a remoção do veículo, né? Então, aqui é remoção do veículo, né? Está falando de estacionamento proibido. Então, é remoção do veículo, vai para o pátio. 184, né, inciso 13, é transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiro, salvo caso de força maior e com autorização do poder público competente. Então, aqui é uma multa de R$ 293,47. Essa apreensão do veículo não existe mais. A apreensão do veículo foi uma ex-penalidade que foi revogada, né, em 2016 e não existe mais, né? Em alguns dispositivos infracionais ainda trazem, né? Porém, ela não existe mais. Medida administrativa é remoção do veículo aqui, nessa infração aqui, você dirigir na faixa exclusiva do ônibus, por exemplo, transporte coletivo de passageiro. O 186, inciso 2, é transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação em sentido único de direção. Via com sinalização de regulamentação em sentido único de direção é aquela via que tem a faixa longitudinal na cor branca, né? Sentido único de direção. Então, transitar na contramão de direção na via de sentido único de direção, a gente está falando de uma infração de natureza gravíssima. É verdade? Sim. O 189 é deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio, salvamento, de polícia, de operação de fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. Isso é uma deixar de dar passagem a esses veículos aí de urgência, né? Em serviço de urgência, você está numa gravíssima. Vamos trabalhar um pouco mais. O 191, pessoal, é forçar a passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Olha só que perigo, né? Esse caminhão ele está forçando a passagem entre veículos que estão na iminência de passar um pelo outro. Esse cara ele está cometendo uma infração, né, do artigo 191, que é uma gravíssima vezes 10, né, 2.970, e a suspensão de direito de dirigir. E aí aplica sem dobro, 5.869,40, a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Isso aqui foi incluído pela Lei 12.971/2014. Uma norma extremamente perigosa, né? 193 é transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardiamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marca de canalização, gramados e jardins públicos.
Então, transitar aí, nessa circunstância, é uma penalidade de multa vezes 3, R$ 880. Né? Resumindo aí, transitar na calçada, R$ 880. Marca de canalização, aquela marca zebrada, né? R$ 880,41. Artigo 200, ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares parado para embarque e desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Tá? Então, ultrapassar pela direita esses veículos coletivos, né, escolares, é uma infração gravíssima. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento em interseções e passagens de nível. Interseções são cruzamentos, passagens de nível pode ser a linha do trem. Ultrapassar nessas circunstâncias é uma gravíssima vezes 5, 1467 e 35. O artigo 203, ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestres, nas pontes, viadutos ou túneis, parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua. Quando ele fala linha de fluxos opostos, está falando da cor amarela, né? Que é essa que aparece aqui, ó, no exemplo. Cor amarela. Então, aqui, ultrapassar nas circunstâncias mencionadas aqui, tipificadas aí expressamente no artigo 203, você está numa multa de que é uma penalidade de multa vezes 5, 1.467, e aplica-se o dobro, 2.974,70, né? No caso de reincidência no período de 12 meses. Isso foi incluído pela Lei 12.971 de 2014. Agora, o 206 é executar a operação de retorno em locais proibidos pela sinalização, nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis, passando por cima da calçada, passeios, ilhas, arrediamentos ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. Inciso 4, nas interseções, entrando na contramão em direção na via transversal. Não sei se eu falei, mas interseções são cruzamentos. Isso é cobrado em prova aí de autoescola do Detran, é cobrado em concurso público. Interseções são cruzamentos. Inciso 5, com prejuízo de livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Né? E o 208 é o clássico, né? Avançar sinal vermelho de semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44A. Então, avançar o semáforo ou a parada obrigatória, você está numa infração gravíssima. Exceto se você for fazer uma conversão à direita, né? Mas aí tem que ter a sinalização. Ó, transpor 210 sem autorização, bloqueio viário policial. Né? Transpor bloqueio viário policial é coisa de maluco. Né? Coisa de maluco, você não deve fazer isso. Você tem aí uma penalidade de multa, né, gravíssima, 293,47, a apreensão do veículo não existe mais. Você tem aqui suspensão de direito de dirigir, transpor. E você tem a remoção do veículo e recolhimento da habilitação, né? Você não deve fazer isso. Continuando aí, ó. O 212 é deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea. Olha só. Linha férrea, pessoal, é parada obrigatória. Ah, mas não vem o trem. Não importa, você tem que parar.
É assim como a própria parada obrigatória, sinalização R1 ou a linha de retenção, você também é obrigado a parar. Ah, mas não vem carro, mas você é obrigado a parar. Então, a linha férrea, a parada é obrigatória, mesmo que não venha aquele veículo ali que trafega sobre o trilho. O 213 é deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamentos de pessoas, como préstitos, né, passeatas, desfiles e outros. Né? Você está falando aqui de aglomeração. Você está passando, por um local com um grande agrupamento de pessoas, você deve parar o veículo. Você deve parar o veículo para preservar a integridade física dessas pessoas, né? Deixar de parar o veículo nessas circunstâncias, você está cometendo a infração do 213. O 214, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não autorizado. Se encontre na faixa aí destinada, que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra o sinal verde para o veículo, né? Portador de deficiência física, criança, idosa ou gestante, também é uma gravíssima. É deixar de dar passagem a pedestre, né? De passagem a pedestre a veículo não motorizado, né? Que se encontra na faixa destinada. Quer ver um exemplo aqui, ó? Vou te dar dois, por exemplo. Quer ver um exemplo? Vou te dar dois, por exemplo. Olha só. A faixa de pedestre, quando não tem o semáforo, a preferência do pedestre. O cruzamento rodocicloviário, que é aquela marca vermelha que cruza a pista, ali é de... Perdão. Ali é de trânsito exclusivo do ciclista. Se não houver sinalização semafórica, a preferência do pedestre e do ciclista na marcação de cruzamento rodocicloviário. Deixar de dar preferência ao pedestre e ao ciclista ali nas suas áreas destinadas é uma infração gravíssima, 214. Mesmo que o semáforo, né, se for no caso do semáforo, esteja verde, você tem que deixar o pedestre terminar de atravessar, senão você está no 214. 218 é transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. A gente está falando de uma multa de 880, que é uma gravíssima vezes 3, e suspensão de lei de dirigir, né, incluído aí pela lei 14.071, na verdade foi corrigido, né, porque aqui trazia uma suspensão de direito de dirigir imediata, né, ferindo isso aí, ferindo aí o devido processo legal, né, de você poder se defender ali da ampla defesa contraditória. Então, isso foi corrigido pela lei 14.071. O 220 é deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstos, né, e desfiles, né? Ao ultrapassar ciclista, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiro ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Beleza? Então, aqui é a multa aí gravíssima também, 293,47. O 230 é conduzir o veículo, né? Inciso 1, com lacre, a inscrição do chassi, o selo ou placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Transportando passageiro em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN, com dispositivo anti-radar, sem qualquer uma das placas de identificação,
que não esteja registrado e devidamente licenciado por qualquer uma das placas de identificação, sem condições de legibilidade e visibilidade. Então, aqui é interessante, o 230, ele traz infrações que trazem no dispositivo infracional a remoção do veículo, né? A apreensão não existe mais, não existe mais essa penalidade, é uma infração gravíssima, sendo que algumas infrações aqui, em relação à remoção do veículo, porque houve uma atualização, se ele não estiver colocando em risco, né, a segurança viária, ele será liberado, né, mediante recolhimento CRLV, né, com prazo não inferior a 15 dias, né, para você sanar a irregularidade, né. Maravilha. O 230 tem inciso 20, né, sem importar autorização para condução de escolares, na forma estabelecida pelo artigo 136. Tá? Então, você, para conduzir veículo de transporte escolar, você tem que ter uma autorização, certo? Tem que ter uma autorização. Isso aqui é uma gravíssima vezes 5. Você que faz clandestino aí, escolar clandestino, né, você que não está regulamentado na atividade, é uma gravíssima vezes 5. 1467,35. O 231 é transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos. 2312, derramando, lançando, arrastando sobre a via. A linha A, carga que esteja transportando. B, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, né? Penalidade, multa e medida administrativa, retenção do veículo. Transitar com o veículo, né, com lotação excedente, efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo caso de força maior ou com permissão da autoridade competente, né? Aqui tem a penalidade de multa e remoção do veículo. Falsificar ou adulterar documento de habilitação, identificação do veículo. Então, isso aqui, além de infração gravíssima, também está cometendo um crime, né, no Código Penal. Deixa eu ver nossa hora aqui. A gente está com... Tá, beleza. A gente vai concluir essa parte hoje aqui das infrações gravíssimas. O 238 é recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade, né? Então, a gente tem aí mais uma infração que no dispositivo infracional, né, na verdade, multa, apreensão do veículo não existe e remoção do veículo. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes, né? Remoção do veículo, multa. 242, fazer falsa declaração de domicílio para fim de registro, licenciamento ou habilitação, né? O cara aqui faz falsa declaração de domicílio, né? Tanto para registrar veículo quanto licenciamento. Isso aqui, além de infração, também creio que pode ser enquadrado aí no Código Penal aí. 244, né? Conduzir motocicleta, motonete e ciclomotor. Inciso 1 é sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. O vestuário ainda não foi aprovado, só é regulamentado, ainda não foi regulamentado, né? A não ser para quem exerce atividade de motofrete ou mototaxista, né? Você tem o colete. Transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor, ou em carro lateral, fazendo um malabarismo, ou equilibrando-se apenas em uma roda, com os faróis apagados. Foi revogado pela Lei 14.071, então farol apagado não é mais uma gravíssima, certo? Não é
Agora, transportando criança menor de 10 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança, sim. Então, aqui, penalidade de multa e suspensão de direito de dirigir. Todos esses incisos aí do 244. E retenção do veículo, além do recolhimento de documento. Maravilha. Continuando aí. O 246, né? Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação. A segurança de veículo e pedestres, tanto no meio da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente. Aí ele já traz um parágrafo único aqui. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução devendo a autoridade de construção sobre a via providenciar a sinalização de emergência às expensas do responsável ou, se possível, promover a obstrução. Aqui é deixar de sinalizar, né? Ou obstaculizar obstaculizar a via devidamente. Aqui a gente está falando de uma gravíssima, e aqui ele fala, agravada em até 5 vezes a critério da autoridade de trânsito, né, conforme o risco da segurança. Dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, né, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamento e acessórios do veículo, né? A hipótese prevista caracteriza-se como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Então, aqui está dizendo que eu dirijo com uma mão só, né? Exceto para trocar de marcha ou acionar um dispositivo ali no painel, né? E caracteriza infração gravíssima, né? No caso do condutor estar segurando, manuseando o telefone celular. Ó, bloquear a via com o veículo, ó. Aqui a penalidade somente multa, né? Dirigir com uma mão só. E bloquear a via com o veículo é o 253, 293 e 47. E o 253A, ele especifica um pouco mais, né? Ele detalha um pouco mais aí. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação, né, de forma deliberada, né, proposital ali, na via, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Né, penalidade agravada, né, parágrafo 1º, aplica-se a multa gravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º, aplica-se em dobro a multa no caso de reincidência no período de 12 meses. E o parágrafo 3º, as penalidades são aplicadas à pessoa física ou jurídica que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circunscrição na via. Então, aqui eu tenho... Olha que interessante, a gente está passando por um momento aí de manifestações, né? Tivemos aí recentemente uma eleição, houve a decisão, e você tem aí um manifesto, né? E alguns manifestantes estão bloqueando a via. Então, eu tenho uma infração gravíssima, penalidade de multa vezes 20 para quem bloqueia, e vezes 60 para quem promove o evento. O líder ali. Agora, no caso de reincidência para quem bloqueia, ela vai ser uma gravíssima vezes 40. Vai para 11 mil e pouco.
E no caso da reincidência do cara que está promovendo o evento, é uma gravíssima vezes 120. Isso estou falando no período de 12 meses, se for reincidente. Então, vai dar aí, para quem promove, vai dar mais de R$35 mil de multa. Agora a gente entra nas graves, né? As graves aí já fica para uma próxima aula. Batemos aí a nossa meta aí de 30 minutos. Primeira aula das infrações foram aproximadamente 30 minutos, a segunda aproximadamente 30. Fechamos as gravíssimas. Mais uma vez aí eu peço, se você gostou aí, que deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, as suas críticas aí nos comentários, siga o professor Mauro Salles lá no Instagram, o canal @MSTrânsito, @MSTrânsito lá no Instagram, dê essa moral lá, dê essa força. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo do canal.